A paz de nosso Senhor Jesus Cristo com todos vocês, meus irmãos. A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Meus queridos, aqui eu vou continuar aqueles estudos que nós vínhamos fazendo, tá? No entanto, como aquele primeiro material ficou assim bem rudimentar, bem fraquinho, apesar de um conteúdo bom, a gente já vê Deus aparecendo e nos ensinando, tá? Eu procurei aprender aí a manusear alguns programinhas para poder fazer anotação, não no papel e gravar no celular, e do celular ter que baixar, né? Fica uma coisa muito fraquinha de entender. Então eu procurei já aprender a mexer aqui direto num programa para fazer as minhas anotações, os meus mapas mentais, tá bom? E também na edição, meus queridos. Então vamos lá, tá? Praticamente aquele mesmo material, no entanto, a gente vê que as coisas de Deus é uma fonte. A gente volta no mesmo ponto várias vezes e cada vez Deus mostra coisas diferentes. Por exemplo, eu montando este mapa mental, este material aqui na comunhão, Deus já me mostrou, já me trouxe assim, ideias, coisas diferentes, totalmente diferentes daquele primeiro material, tá bom? Então, para não tirar aquilo, a inspiração do Senhor em mim, eu procurei fazer da forma que a inspiração veio vindo, e depois, num segundo material, tá, eu coloco tudo aquilo que já tinha conversado com vocês, aí fica bem completo, tá bom? Então eu não sei quantos vídeos aqui vai durar esse daqui, mas vamos lá, com a ajuda de Deus, certo? Meus queridos, é o seguinte, analisando aqui se o programa está rodando, vamos lá. Vocês lembram que o início de conversa nosso foi em Tera, vocês lembram? Foi em Tera, nossa preocupação estava aqui. Foi na genealogia, né? Foi em Abraão e assim por diante. Não porque a gente viu um segredo aqui, mas para ter um início de conversa. Porque até como diz lá, começa na carne e acaba no espírito. Então nós começamos por aqui, em Tera. Tá? E hoje Deus trouxe umas coisas bem bacanas, inclusive deu uma luz. Tá? Vocês estão vendo aqui tudo colorido, daqui a pouco eu explico por que dos coloridos e assim por diante. Meus queridos, então vamos lá. Tera, no meu ponto de vista, tá? Eu creio que o Senhor me trouxe assim, me deu assim. Tera é uma simbologia de uma árvore só. É uma simbologia de um tronco genético só, puro, certo? O que acontece? Se vocês analisarem, Tera teve Abraão, teve Naor, teve Arã e teve Sara, tá? Eu até anotei aqui, se vocês analisarem lá em Gênesis, daqui a pouco eu mostro a anotação aqui, eu marquei o capítulo certinho, tá? Vocês vão ver que Sara também é filha de Tera. Então observa que de Tera, tá? E olha que engraçado, tá vindo agora, olha como que as coisas de Deus, meus queridos, é uma fonte. Vocês lembram aqui em Raquel? Cadê Raquel? Aqui em Raquel, tá? Aqui em Jacó, que Jacó teve que tomar 4 esposas para gerar as 12 tribos de Israel. Vocês lembram disso? Olha, tá me vindo agora. Tera teve que gerar 4 filhos, tá bom? Então, de um lado nós temos a linhagem daqueles que seriam os homens. Vamos colocar assim o DNA masculino. Então, do lado nós temos Abraão, que se casa com Sara e vai ter Isaac. Do outro lado nós temos Naor, que vai casar com Milca. Quem que é Milca? Milca é justamente filha de Arã. Arã morreu, né? Mas antes dele morrer, Arã também, filho de Tera, teve Milca, teve Ló. Certo? Ló e alguns outros pontos é estudo depois. Tá bom? Então observa que legal, que legal. Glória a Deus. Tá? Assim como Jacó, para formar as 12 tribos, teve que ter 4 mulheres, aqui Tera teve que ter 4 braços. Ó, Abraão e Sara formando o braço masculino e Naor e Arã formando o braço feminino. Certo? Então vamos por parte, conforme as escrituras. Sara não podia ter filhos. Certo? Sara não podia ter filhos. Então ela pediu para Abraão entrar a sua escrava Agar. E de onde provinha Agar? Egito. Eu até coloquei aqui linhagem da carne. Vocês vão ver que legal lá em cima isso daqui. Egito, linhagem da carne. Então, Abraão entra Agar, que é escrava de Sara, ou seja, ela tem uma ligação com Sara. Um representa, Paulo falou sobre isso, um representa a carne, outro representa
o espírito, né, a promessa. Um representa a carne e outro representa a promessa que vem de Deus. E ele entrou a Agar, a egípcia, e teve Ismael. É bem sabido que depois que nasceu Isaac, Ismael foi despedido junto com a sua mãe para o deserto, e Agar tomou por mulher a Ismael quem? Uma mãe, uma egípcia também. Eu até coloquei aqui, ó, Egito, linhagem da carne, tá? Então nós temos Agar, nós temos a mãe da mulher de Ismael, né? E lá em cima, vocês vão ver que interessante, nós vamos ter a mulher de José. Olha que interessante, glória a Deus. Tá bom? Ismael tem os ismaelitas, ele tem 12 filhos. Vocês vão observar que a linhagem da carne é muito parecida com a do espírito. Ele tem 12 filhos e tem uma filha. Filha essa cuja qual Esaú entra ela depois. A gente bem sabe também que Jacó, né, teve 12 filhos e uma filha. Olha que bacana, certo? Então, meus queridos, para eu finalizar esse primeiro vídeo aqui, então já vamos às anotações, porque senão fica uma coisa que todo mundo já conhece, né? Então vamos às anotações. Deus vai me dando as coisas, eu vou anotando. Então vamos lá, vocês têm um pouco de paciência. Ó, Tera, no meu ponto de vista, é uma simbologia. Existe muito mistério nisso. Observemos que Tera teve alguns filhos, entre estes Abraão, Naor, Arã e eu acredito que Sara. Pois lá no Egito, Abraão um dia disse para um faraó: ela é minha irmã, filha de meu pai e não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Gênesis capítulo 20, verso 12. Então observemos que de Tera saiu o filho, que seria o galho, vamos dizer assim, dos homens, e o galho das mulheres. O galho dos homens, Abraão com Sara, também filha. O galho das mulheres, Naor com Milca, filha de Arã, também proveniente de Tera. Isso eu já expliquei para vocês. Observemos que formaram 2 galhos provenientes do mesmo tronco. Olha Deus já fazendo a simbologia das 2 casas de Israel. Ou seja, os galhos se separaram, cada um cresceu para um lado. Mas ambos são provenientes do mesmo tronco. E onde que os galhos se unem novamente? Aí é que Deus mostrou alguns mistérios. No casamento. Porque Deus disse assim: unirá o homem à sua mulher e serão 2 em uma só carne. Não é isso que Deus disse? Isso é literal, mas já era uma profecia. Deus já anunciava, conforme está na sua palavra, o fim das coisas no princípio, dizendo, do mesmo tronco, por meio dessa profecia, do mesmo tronco, sairá 2 galhos, e estes se separarão, no entanto, se unirão por meio do quê? Do casamento. E qual o casamento? Paulo falou, né, grande este mistério, digo a respeito de Cristo e a igreja, né? Então aqui, aí entendemos o porquê Cristo teve que sair de Judá, pois Judá representa os judeus em uma das casas, Judá, Benjamim. Os efraimitas representam as 10 tribos que viriam a ser os gentios. Então, no casamento de Cristo com a igreja, as casas são unidas novamente. Cristo na cruz quebrou o véu de separação, rasgou, né, o véu de separação e escolheu a esposa. No entanto, ele teve que se retirar para preparar o reino, vamos dizer assim. Ele falou, vou por Pai preparar morada, né? Mas enviou o seu Espírito para que a igreja já sentisse e já fosse instruída com tudo o que agrada o esposo. Mas o que diz a palavra em 25 de São Mateus? O casamento ou o encontro conjugal do esposo com a esposa seria após o período que ele teria se retirado, né? E à noite, chega à noite, né? Olha, a noite chegou, à meia-noite ouviu-se encontro, aí vem o esposo, então todas aquelas virgens se levantaram, lembra dessa parte? No entanto, ou seja, após esse período, as virgens teriam adormecido e tosquenejado, diz em 25 de São Mateus. No entanto, à meia-noite, ou seja, na noite, né? Há um barulho, o esposo está chegando. No entanto, elas tinham sido escolhidas, chamadas, porém só as que mantiveram o azeite. E a lâmpada acesa foi encontrada pelo esposo em meio à escuridão. Já dizendo, né? Paulo disse isso, não são israelitas, não são judeus, né? Não são israelitas os que são da carne, mas os que são do espírito. Eles precisam estar com a lâmpada acesa, né? No nosso tempo também, no tempo da igreja, né? Quem que são os israelitas? Quem que são os judeus de Deus? Aqueles, ou seja, a lâmpada, a coisa de escolha, vamos dizer assim, a chave de escolha tanto para a primeira casa quanto para a segunda casa, porque ambas se tornariam uma só, por causa do tronco que é um, é a escolha, é o Espírito Santo, é a predestinação, né? É a obediência, é o crer no Senhor Jesus e o aceitá-lo como seu único
infalível Salvador, né? Após isso, ele toma as virgens definitivamente. Após esse momento, ele encontra as virgens que estão com as lâmpadas acesas. Ele toma as virgens definitivamente e as portas são fechadas. Em José e Maria, a gente enxerga uma tradição diferente, a tradição dos judeus, onde a mulher já era desposada com o esposo e o compromisso é definitivo. No entanto, ele ainda não tinha entrado a ela. E passava-se algum tempo até isso acontecer, mas a mulher já tinha aquele compromisso com o marido. Por isso Maria disse, não conheço o varão, mas ela já era desposada com José. Então a gente vê que realmente na cruz, Cristo quebrou a parede de separação, o impedimento e fez a escolha da sua esposa. Ele fez o desposamento, você é minha. Tá? Porém, ele a tomará definitivamente na sua volta. Na sua volta, a raiz dos judeus, Cristo, se unem definitivamente à igreja, as duas casas, 2 em uma e 10 em outra. E a Esther, olha o mistério da Esther para nós fazer um estudo depois. Esther passa a reinar e ser reconhecida como esposa, e todos têm que reconhecer, meus queridos. Muita coisa bacana. Então eu falei que Tera nasceu Abraão, Sara, e primeiro eles tiveram Ismael. Aqui em Ismael também eu fiz uma anotação muito bacana, muito bonita, e eu continuo em outro vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês.